A paz do Senhor a todos. Gostaria de hoje compartilhar uma passagem da Palavra de Deus que se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25. E nos é falado sobre a história de uma mulher que teve muita fé e coragem diante das adversidades da sua vida. E o seu nome era Abigail. Nos é contado também que ela era casada com um homem chamado Nabal, que a Bíblia descreve como sendo um homem rude no seu trato e maligno em suas ações. Abigail, por outro lado, é descrita como uma mulher formosa e sensata. Eles viveram em uma época que o profeta Samuel tinha acabado de falecer. O profeta Samuel ele foi uma pessoa muito importante na transição do período dos juízes para os reis do povo de Deus. E a essa época, Davi já havia sido confirmado como aquele que seria o rei do povo de Deus. E a essa época ele foi para o deserto de Parã. Parã era a região onde Nabal, que era um homem que tinha muitas posses, muitos rebanhos, tinha os seus rebanhos. E ali os seus rebanhos eram cuidados pelos seus pastores. E Davi, juntamente com seus homens, encontrou esses pastores. Ali eles lhe prestaram segurança, lhe deram aquilo que era necessário enquanto estavam com ele. Lhes prestaram generosidade e hospitalidade. Diante disso, Davi envia 10 moços até Nabal, que é o senhor desses pastores, lhe contando sobre o que havia acontecido e que eles estavam ali em paz. Nabal, como já havia sido citado, ele sendo um homem rude, tratou aqueles rapazes com rudeza. Ele falou assim: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos aqui hoje fogem do seu senhor. Tomaria eu meu pão, a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosquiadores e o daria a homens que não sei de onde vêm? Então, diante de toda essa situação, Davi, após os seus moços retornarem com essas informações, o seu coração começou a se encher de um sentimento de vingança. E ele começou a desejar isso e realmente começou a pôr isso em prática. E um dos moços de Abigail, que pertencia à casa de Nabal, foi até Abigail e contou sobre essa situação. Abigail, diferente do seu esposo, procurou ter uma reconciliação, procurou agir com o bem, procurou não pagar com mal o bem que lhe havia sido feito. Ela procurou a reconciliação e, diante disso, ela foi apressadamente preparar comida para aqueles homens, foi preparar do seu rebanho, foi separar do melhor do que ela tinha. Ela agiu com hospitalidade, com generosidade e com sabedoria. Diante disso, Davi, que havia se encontrado com seus homens e eles estavam já preparados para ir ao encontro da casa de Nabal e não deixar um sequer homem vivo, eles estavam com esse planejamento. Abigail vai até o encontro deles e, diante de Davi, suplicou que ele não fizesse esse mal a Nabal, pois ele era um homem sensato e que naquele momento o Senhor estava permitindo que Davi não agisse com vingança com as próprias mãos, pois isso faria mal para ele, mancharia a sua história, mancharia até mesmo o seu reinado. O Senhor estava dando a oportunidade para ele para receber o pedido de perdão de Abigail. Então Davi reconhece que ela foi bendita em suas ações, que o Senhor permitiu que ela agisse daquela forma. E com isso, evitou-se uma grande tragédia, evitou-se que a vida de muitas outras pessoas fossem ceifadas também. Com essa história nós aprendemos preciosas lições, que nós não devemos confiar, ter a nossa confiança no poder e na influência que os bens materiais podem trazer neste mundo. Assim como fez Nabal, ele se confiou nos bens materiais.
Também não podemos buscar fazer a justiça com as nossas próprias mãos, pois isso pode suscitar tragédias e também pode nos levar a pecar contra o Senhor. Nós devemos sempre buscar em Deus a justiça, buscar em Deus aquilo que é necessário para nós, suplicar ao Senhor e agir com sabedoria, com discernimento, com discrição, assim como fez Abigail. Abigail, naquela época, uma mulher teve muita coragem, pois diante do tratamento que o seu esposo teve para com o futuro rei, ela não se sentiu oprimida a tal ponto de se esquecer de quem era o seu Deus. Ela se lembrou de que o seu Deus era o grande eu sou, aquele que poderia fazer tudo o que era necessário para libertá-la daquela situação. Somente o Senhor pôde dar discernimento e sabedoria para ela naquele momento. Ela não se desesperou, mas pelo contrário, ela se apressou a fazer o bem, para fazer aquilo que seria necessário para trazer paz. Deus usou para mediar a paz naquele lar, naquele lugar. E nós sejamos cada dia assim, mediadores da paz, sempre buscando agir conforme a vontade do Senhor para as nossas vidas.